partir de agora, vamos analisar o que impressiona o juiz na fase postulatória, aquela fase inicial do procedimento comum, onde as partes apresentam as peças principais, o autor, a petição inicial, e o réu, a sua peça de defesa, a sua contestação. Temos que analisar o que impressiona o juiz dentro dessa fase postulatória, baseado naquilo que já vimos. O processo, o sistema processual brasileiro, ele é um sistema cooperativo. Essa cooperação exige que cada um dos sujeitos processuais, e aí não me refiro apenas ao autor e ao réu, todas as pessoas, todos os sujeitos que de uma forma ou de outra interferem dentro da relação jurídica processual, atuam dentro da relação jurídica processual, a sua forma de atuação deve estar pautada para que lá no final do procedimento o juiz tenha condições, o Estado juiz tenha condições de extrair uma decisão de mérito, né, que seja justa e efetiva, uma decisão que analise o pedido preferencialmente e que ela seja qualificada como justa, como já vimos. Isso significa que esse princípio da cooperação, ele não é exclusivo ao autor e ao réu e seus advogados. Mais que isso, ao juiz, ao promotor de justiça, às partes que são terceiros e depois ingressam no processo, os terceiros intervenientes, o serventuário da justiça, o oficial de justiça, o promotor, o defensor, a testemunha, o perito, o assistente técnico, enfim, qualquer pessoa, qualquer sujeito que interfere deve ter sempre em mente que a finalidade do processo é buscar uma decisão de mérito justa e efetiva e a sua atuação deve ser voltada a isso, para propiciar ao juiz que se extraia desse caso concreto aquela solução, aquele pronunciamento que represente uma decisão de mérito justa e efetiva. E aí, ao atuarem nesse cenário chamado processo, devem as suas condutas estarem pautadas pela lealdade, pela boa-fé, pela ética, por aquilo que representa uma boa-fé processual. Isso é o básico. E o juiz espera isso das partes, espera isso dos advogados, assim como as partes e os advogados esperam também uma conduta adequada do juiz ao presidir o feito e, portanto, ao resolver aquele litígio. Dentro dessa característica de um processo cooperativo, o que impressiona são essas condutas. Condutas leais, condutas éticas, jogo limpo, fair play. Isso é muito importante. Isso, claro, impressiona o juiz, porque, infelizmente, em todos os sentidos, em relação a todos os atores processuais, temos bons e maus profissionais. Bom, tirando isso, dentro especificamente da conduta do advogado nessa fase postulatória, o que é mais importante é a petição inicial por parte do autor e a peça de defesa, a contestação em relação ao advogado que representa o réu. E aí eu quero trazer aqui alguns pontos que impressionam o juiz, tanto na inicial quanto na contestação. Vamos começar pela peça inicial do processo. Vamos iniciar pela petição inicial apresentada pelo autor. Claro, o advogado aqui tem que ser técnico. O advogado que impressiona é o advogado que alia de forma técnica a descrição dos fatos na causa de pedir, as consequências jurídicas extraídas desses fatos e os pedidos formulados. Tudo isso de uma forma técnica, tudo isso de uma forma coerente, lógica, sem exageros. Quando o advogado domina a técnica dos fatos, da descrição dos fatos, e alia isso à sua preparação em relação às questões jurídicas, extraindo disso os melhores pedidos, isso impressiona o juiz, certamente. O juiz vai observar aqui se a petição inicial tem todos os requisitos previstos lá no artigo 319, principalmente, os relacionados à causa de pedir e ao pedido. Mas é lógico, o juiz analisa tudo. O endereçamento, para analisar aqui se o juízo a que a petição inicial é dirigida é o juízo competente, a qualificação correta das partes, e aí entra o ponto principal. O que impressiona o juiz são as causas de pedir e o pedido.
Causa de pedir, fato e fundamentos jurídicos do pedido. E aí nós temos a causa de pedir remota, que são os fatos, e a causa de pedir próxima, que são as consequências jurídicas. Aqui é importante o advogado descrever de uma forma técnica os fatos que constituem o direito do seu autor. Praticamente toda demanda, toda petição inicial terá fatos, terá um acontecimento ali que vai proporcionar a extração de pedidos, que provavelmente serão resistidos por parte do réu na sua peça de defesa, na sua contestação. Descrever os fatos de forma adequada impressiona o juiz. E o que é descrever os fatos? Você sempre tem que ter cuidado com a descrição dos fatos. Você, como advogado, tem que imaginar que o leitor da sua petição inicial, ele não conhece o fato. Ele não sabe o que aconteceu entre o autor, que está pretendendo algo em juízo, e o réu, que provavelmente, depois de ter conhecimento da demanda, oferecerá resistência. A história, o acontecimento narrado tem que ser lógico, tem que ter início, meio e fim. E não pode deixar buracos, não pode deixar omissões. A descrição fática impressiona o juiz. Quando você descreve os fatos de forma lógica, de forma completa, sem repetições desnecessárias, quando você apresenta os fatos de forma coerente, em que o leitor, que num primeiro momento será o juiz, esse leitor consegue entender ali tudo aquilo que está constituindo a pretensão do cliente autor. A descrição fática, ela aponta os elementos que constituem o direito. Elas demonstram aqui, as descrições fáticas demonstram sobre o que recai a demanda, qual é o objetivo dessa ação. Isso tudo feito de uma forma coerente e lógica, lógico, isso impressiona. E aqui o advogado tem que ser íntegro, contar tudo de forma íntegra, sem inventar, sem contar pela metade, sem dar uma ênfase só aquilo que interessa ao seu cliente, desconsiderar também alguma conduta ali, algum fato que para o cliente não interessa, mas que provavelmente vai ser trazido pelo réu na contestação. Por que não antecipar um fato que provavelmente vai ser apresentado na defesa pelo réu já para a petição inicial, para que fique lógico, para que não tenha omissões, para que fique coerente? Isso, claro, impressiona o juiz na prática jurídica. Ter sempre boa postura, lealdade processual, boa-fé objetiva na descrição dos fatos. Causa de pedir remota. Mas além da causa de pedir remota, temos também a causa de pedir próxima, as consequências jurídicas, o correto enquadramento jurídico daquela situação, a descrição dos requisitos legais daquele instituto do direito civil que está sendo utilizado nessa demanda para a obtenção do pedido formulado ao final pelo autor. Você, como eu já disse várias vezes, você tem que integrar os fatos com as consequências jurídicas, as questões de fato com as questões jurídicas. Isso é muito importante na sua petição inicial. O correto enquadramento jurídico da situação e a descrição dos requisitos legais daquele instituto jurídico que você está tratando nessa peça inicial, nessa ação. Além da causa de pedir, que é super importante ser descrita dessa forma, sem buracos, sem omissões, de uma forma coerente, lógica, direta, você deve também fazer os pedidos e suas especificações. Os pedidos decorrem dessa causa de pedir, logo, pedido certo, determinado, pedido que seja justificado pela causa de pedir exposta. Temos também os requisitos do valor da causa, das provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, e aqui eu me refiro, lá na inicial, aos requerimentos genéricos de provas, mas também às provas pré-processuais. Aqui o advogado do autor tem que ter um cuidado especial. Impressiona o magistrado quando a petição inicial é instruída adequadamente pelos documentos apresentados pelo autor na inicial da demanda.
o momento correto para que o autor apresente os documentos, via de regra, é na peça inicial. Aqui também você tem que ter um cuidado especial. Instruir adequadamente a petição inicial com as provas pré-processuais, com os documentos necessários para provar os fatos alegados, aqueles fatos que constituem o direito do autor no caso concreto. E olha, você deve identificar os documentos que você está apresentando ao juiz com a petição inicial e você deve juntar esses documentos numa sequência lógica, na mesma sequência em que foram relatados os fatos na causa de pedir. Se lá na causa de pedir você está se referindo a uma revisão contratual, você deve juntar o contrato, que é o objeto da revisão, e identificar esse contrato como um documento que vai instruir a sua petição inicial. Você apresenta os documentos referentes aos fatos que foram alegados na inicial, na mesma ordem em que os fatos foram apresentados, na mesma sequência lógica coerente dos fatos apresentados na inicial. Esses documentos, você quer impressionar o juiz? Apresente os documentos com uma contracapa que identifica qual é o documento que vem na sequência. Coloque lá, contrato objeto da revisão numa contracapa e na sequência vem o contrato. Depois disso, se houve ali uma notificação extrajudicial do adversário para constituir ele em mora, coloque uma contracapa, notificação do réu, e aí junte a notificação depois. Você vai identificando cada um dos documentos que agora estão sendo apresentados numa ordem correta, numa ordem sequencial em relação aos fatos narrados na inicial. Esses documentos estão instruindo a petição inicial. Isso é importante. Parece que não é, mas faz diferença. Quando o juiz ele tem acesso a uma petição inicial bem feita, coerente, bem instruída com os documentos que instruem são os documentos indispensáveis à propositura da ação, ou os documentos que demonstrem os fatos constitutivos do direito do autor, os documentos são apresentados na ordem correta, previamente identificados. Você impressiona o juiz. Você impressiona o juiz pela simplicidade e pela técnica apresentada. Nunca, em nenhum momento, junte no processo documentos que não têm nenhuma relevância para a causa, documentos que servem só para trazer volume ao processo, documentos que não vão ser necessários para formar o convencimento do juiz. Quando você age dessa forma, claro, você tumultua o processo. Isso não significa uma conduta processual relacionada à boa-fé. Pelo contrário, quando você junta documentos repetitivos, quando você junta documentos fora da ordem natural, fora da ordem sequencial. Quantas vezes eu já vi advogados juntar documentos no processo em que o documento tem várias laudas, a primeira, a segunda, a terceira lauda estão na sequência e entra um documento estranho no meio que não tem nada a ver. Daqui a pouco entra a procuração no meio e lá depois é que vem os outros documentos sequenciais aos primeiros, tudo misturado, tudo embananado. Isso, claro, mostra um desleixo, mostra falta de capricho por parte do advogado. Ah, professor, mas às vezes eu faço a identificação dos documentos e eu digitalizo os documentos para que eles sejam inseridos no processo digital da forma correta e o próprio sistema bagunça tudo. Na hora de fazer lá a digitalização para o processo, os documentos são desformatados. Aí você tem que ter a cautela de, ao observar isso, corrigir o problema, porque a responsabilidade aí, claro, é do advogado, né? Então faça dessa forma que você certamente vai impressionar o juiz no seu caso concreto. E com relação à contestação, a peça de defesa do réu, o que pode mais impressionar o juiz numa defesa do réu? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é em relação à impugnação dos fatos alegados pelo autor. Uma peça de defesa tecnicamente perfeita, aquela que tem uma impugnação em relação aos fatos alegados pelo autor na inicial. E além disso, o réu apresenta fatos novos, né? Fatos que desconstituem
o direito alegado pelo autor na petição inicial. Portanto, é na peça de defesa que o réu vai apresentar a sua versão fática em relação aos fatos. E aqui, duas observações imprescindíveis. Aquilo que é ponto-chave da peça de defesa. O ônus da impugnação específica nos termos do artigo 342 e a concentração da defesa na peça de contestação. Toda a matéria de defesa deve ser juntada, deve ser apresentada na peça de contestação pelo princípio da eventualidade ou princípio da concentração. E além disso, essa peça de defesa ela deve ter toda a estrutura técnica adequada. Ela deve seguir aqui a estrutura técnica da contestação. O juízo a que é dirigida, a qualificação do réu, a síntese da petição inicial, as defesas preliminares processuais, e aí entram as defesas processuais dilatórias e peremptórias, aquelas do artigo 337 do CPC, esgotadas as defesas processuais, a defesa preliminar de mérito, se é caso de prescrição ou decadência. Depois, a defesa de mérito direta, a impugnação aos fatos alegados pelo autor e, mais que isso, a apresentação de fatos novos pelo réu, defesa de mérito indireta, quando o réu vai apresentar um fato novo, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. E depois, claro, os requerimentos finais apresentados pelo réu. O réu também tem pretensões que deve ser apresentada ao final da sua peça de defesa, ao final da contestação. Imagine, se o réu apresentou uma defesa preliminar dilatória, uma exceção de incompetência, porque, segundo o réu, o juízo onde foi distribuída a inicial não é o competente, lá nos requerimentos finais, esse réu vai requerer que seja acolhida a preliminar de exceção de incompetência e que o processo seja remetido ao juízo competente. Essa é a pretensão do réu diante dessa defesa, a defesa preliminar processual de exceção de incompetência. Se ele apresentou uma defesa preliminar de mérito, uma prescrição, ele vai ao final fazer um requerimento de que seja acolhida a prescrição e o processo seja extinto com o julgamento do mérito, sem analisar o pedido, porque aqui o juiz reconheceu a prescrição, a perda da pretensão por parte do autor em razão do decurso do tempo. Se ele apresentou uma defesa de mérito, ele vai requerer a improcedência do pedido formulado pelo autor na inicial. Enfim, o réu também faz seus requerimentos, as suas pretensões ao final da sua peça de defesa. Bom, em relação à fase preliminar, à fase postulatória, alguns pontos específicos à instrução da petição inicial e da peça de defesa da contestação. Isso nós veremos na próxima videoaula. Até lá.